Bom, vamos lá, né? Leia a tira, né, do cartunista. Então, olha aqui, ó. Nossa, tem uma buzina ali, hein? Começando bem. Ah, eu gostaria que experimentasse algo vegetariano. Farei isso. Seu bife, senhor. O que foi? Vacas são vegetarianas. Deixa eu só fechar esse WhatsApp aí, senão vai ficar aqui só. Muito bom. Então, vamos lá. A partir das informações da tira, monte uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos. Galera, vamos revisar um pouquinho sobre o que são níveis tróficos e tudo mais, né? Então, assim, dentro da ecologia, né, a gente estuda as teias alimentares e as relações no qual esses animais eles têm um com o outro. E aí, tudo isso começa lá nos produtores, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma teia, uma cadeia. Vou colocar aqui uma qualquer, tá? Ela, pessoal, vai ter que começar com um produtor, certo? Esse produtor que vai fornecer essa energia. Esses produtores, pessoal, claramente eles são o quê? As plantas, tá? Então, lembrar que as plantas elas são produtoras, elas absorvem energia do sol e conseguem fazer fotossíntese, né? Liberando gás oxigênio e glicose, né? Vocês sabem disso. E aí, pessoal, como produto dessa fotossíntese, dessa energia, essa glicose, ela pode ser consumida por um consumidor primário. Aqui no caso, sei lá, um grilo, né? Um louva-a-Deus. Esse grilo é o consumidor primário, ele pode ser consumido por outro animal. No caso aqui, o sapinho. Então, o sapinho vai lá, consome o grilo. Então, agora, ele é o consumidor secundário. E aí, a cobra vem e come o sapo, consumidor terciário, né? E aí, vem o gavião e come a cobra, é quaternário. E aí, pessoal, todos esses aqui, incluindo os produtores, eles acabam sendo decompostos pelos decompositores, tá? Que são fungos e bactérias. Então, todos ali vão ser decompostos pelos decompositores, inclusive as plantas, tá? Ótimo. Outro ponto também que é muito importante é o seguinte, tá? Em relação à energia que esses animais eles recebem, tá? Lembra que os produtores eles têm maior quantidade de energia, e aí quando a gente vai subindo para os consumidores, tá? Essa energia ela vai diminuindo. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É como se fosse assim, ó. A energia maior vem da base dos produtores, tá? E os consumidores primários, eles vão receber um pouquinho mais de energia, os secundários um pouquinho menos, o terciário um pouquinho menos e vai sempre diminuindo. Então essa é a cadeia de energia. Agora se a gente for pensar, por exemplo, que esses consumidores primários, às vezes eles podem ser primários, às vezes eles são secundários. Então, quando a gente começa a intercalar várias cadeias, a gente se encontra numa teia alimentar, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, as algas, né, que vão ser comidas pelos peixes, aí a garça come o peixe, tá? A garça aqui, no caso, seria consumidor secundário, beleza? E o peixe primário. Agora, por exemplo, se um molusco, por exemplo, come a alga e um peixe come esse molusco e um pelicano que vem e come o peixe, agora essa ave é o terciário, o peixe está sendo secundário agora. Então, isso pode alternar bastante, tá? E isso é uma teia. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em toxicidade, que isso cai bastante, tá? Por exemplo, teve ali uma poluição do solo por mercúrio e aí caiu na água. Então, esse mercúrio na água, por exemplo, vai ser consumido por peixes. Ele consumido por peixes, ele acaba indo para a nossa alimentação também. Então, a gente acaba se intoxicando mais do que, inclusive, o próprio peixe. Então, lembrar que quando é intoxicação, a cadeia é invertida. Então, ela é como se fosse o inverso dessa cadeia de energia. E quando a gente pensa em quantidade, tá? Deixa eu mostrar aqui. Gráfico. Quando a gente pensa em quantidade, ó, cadê? Pirâmide. Não é gráfico mesmo. Deixa eu ver. Quando a gente pensa em quantidade, a gente pode pensar assim, tá? Por exemplo, se a gente for pegar ali, tem IPs. Existe 3 IPs e aí junto desses 3 IPs a gente tem ali 1000 besouros. Então, em quantidade, os consumidores primários aqui desses IPs, né, eles têm maior quantidade. Então, lembrar, não confundir. Esse aqui seria um gráfico, por exemplo, de energia, e aquele que eu mostrei para vocês seria um gráfico de quê?
Hã? De quantidade, então não confundir. E o de toxicidade, sabe o que é o contrário do energia, tá? Então aqui fica fácil, né? Fica fácil responder. Então, a partir das informações da tira, monte uma cadeia alimentar de 3 mil tróficos. Então, pessoal, ele está comendo aqui vacas, né? Então, se a gente for pensar, né? Existem os produtores, né? Que seria o capim, sei lá. Ele é o produtor. Esse produtor vai ser consumido pela vaca. Obviamente, eu não vou desenhar a vaca. Deixa eu tentar aqui. Como é que desenha essa vaca? Bom, minha vaca é isso aqui. A vaca. E aí, essa vaca está sendo consumida pelo ser humano. Tá? Aqui já tem 3 níveis tróficos, beleza? Vocês poderiam, por exemplo, fazer também aqui, ó, os decompositores. Ah, tá travando mesmo, tá travando mesmo. Pra mim também tá travando. A gente vai voltar aí. Deixa eu ver se agora melhora rapidinho. Acho que agora melhorou. Beleza, vamos lá então, galera. Ó. Ele pede na letra A para a gente montar, a partir das informações da tira, monte uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos. Então a gente já montou aqui, ó. A gente vai ter os produtores, que é o capim, por exemplo. Consumidor primário, que é a vaca. Vou colocar aqui, ó. Ok? E aqui os decompositores. Na B, ele pede o seguinte, ó. A saliva dos bovinos é rica em bicarbonato de sódio, NaHCl3, e em seu estômago há uma comunidade de micro-organismos. Qual a importância do bicarbonato de sódio contido na saliva dos bovinos? Como essa comunidade de micro-organismos contribui para que ocorra a digestão da celulose nos bovinos? Então, primeiro respondendo a primeira pergunta, galera. Para que serve esse bicarbonato? Alguém tem algum chute? Vocês já viram... Alguém aí já foi em algum lugar onde tem vaca, assim e tal? E aí vocês viram que a boca da vaca espuma? Vocês já perceberam isso ou não? A boca da vaca espumando, alguém já percebeu? Sim, o Vitão, né? Então, assim, Vitão, lembra? Tá espumando por quê? Como o próprio texto já diz, na saliva da vaca a gente vai encontrar, sim, o bicarbonato de sódio, tá? Esse bicarbonato de sódio, pessoal, ele é porque é o seguinte, dentro da boca a gente vai ter algumas enzimas, certo? Então, olha só. Encontramos enzimas. E aí, pessoal, essas enzimas elas fazem o quê? Elas vão catalisar uma reação, ou seja, elas vão acelerar uma reação.
E aí, essas enzimas, para elas funcionarem de forma ideal, elas precisam de temperatura e precisam também de pH, tá? Então, essas enzimas que encontramos dentro da boca, tá? Elas necessitam, elas precisam, tá? Então, elas precisam de um pH ideal. E também precisam de temperatura ideal, tá? Com isso, elas conseguem exercer maior atividade, ok? Então, a explicação de ter esse bicarbonato de sódio lá é justamente para a gente já começar a acelerar algumas das digestões. Por quê? Os ruminantes, pessoal, eles fazem parte da digestão na boca, tá? E aí, não sei se vocês sabem, no meio básico, a gente consegue decompor proteína, carboidrato e lipídio, tá? Então, assim, quando a vaca, ela engole, ela vomita, ela engole, ela vomita, ela acaba também tendo que ter várias enzimas, mais do que as nossas, por exemplo, né? Na nossa saliva, a gente encontra a amilase salivar, né? Que é uma enzima que vai decompor o carboidrato, certo? Na vaca já é um pouco mais complexo, porque ela faz como se fosse uma digestão um pouco mais um pouco mais elaborada na boca, por isso que ela fica um tempão assim, mastigando, 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 mastigando. Justamente dá o nome dos ruminantes por causa disso, né? Ruminar é ficar mastigando, né? E aí, elas acabam indo para os vários estômagos que ela tem. E aí já responde a próxima pergunta, que é o seguinte. A primeira é, esse bicarbonato, ele funciona para equilibrar o pH ideal dentro da boca. A segunda, ela pergunta o seguinte, como é que a vaca consegue fazer a digestão da celulose? Tá? Ela tem isso, pessoal, porque, como o próprio texto diz aqui, ó, tem comunidades de micro-organismos. Que micro-organismos são esses? Tá? São bactérias que conseguem decompor essa celulose. Então, a gente vai ter ali, pessoal, uma relação ecológica entre essa vaca e essas bactérias. Tá? É uma relação boa porque sem essas bactérias, a vaca não seria ruminante, ela não conseguiria ter essa energia para manter aquele porte físico da vaca, que é bem grande. Tá? E aí, consequentemente, o que ia acontecer? A vaquinha ia morrer. Em contrapartida, essas bactérias também não conseguem sobreviver em outros locais, a não ser no estômago desses animais. Então, elas também morreriam. Logo, eles têm uma relação que é mais do que o quê? Mais do que de amizade, né? É uma reação mutualística, tá? E aí, é quase uma simbiose. Lembrar que, por exemplo, as nossas células eucariontes, elas têm uma hemácia dentro, tá? Ou hemácia, perdão, uma mitocôndria dentro, né? A hemácia não tem núcleo, na célula não tem núcleo. Então, a mitocôndria dentro justamente para conseguir ter energia, tá? Porque aquela célula não consegue obter a dela mesma. E aí, em contrapartida, a célula dá proteção. É mais ou menos o que acontece com a vaca e essas bactérias, tá? Então, lembrar que essas bactérias que têm uma capacidade de decompor a celulose, ela está ali para fornecer energia para a vaca e a vaca está ali para fornecer proteção para ela. Logo, eles têm uma relação ecológica ali bem estabelecida. É tão bem estabelecida que todos os ruminantes eles fazem isso, tá? E aí, essa questão deles terem vários estômagos vai favorecer toda essa questão de, de conseguir fazer esse processo. Então, é um processo demorado, pessoal, tá? A nossa digestão mesmo com o estômago só já demora, imagina, eles que têm mais de um, tá? Então, aqui, ó, a saliva dos bovinos é rica em bicarbonato de sódio e o seu estômago há uma comunidade de micro-organismos. Qual a importância do bicarbonato de sódio na saliva? Manter o pH ideal para as enzimas atuarem na decomposição, tá? Como essa comunidade de micro-organismos contribui para que ocorra a digestão celular de bovinos, essa comunidade de micro-organismos, elas conseguem absorver e digerir a celulose e acaba que o bovino, né, ou o ruminante, ele acaba se beneficiando disso, consegue obter energia por meio desse processo, tá? Em troca de proteção dessas bactérias. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão 5 de biologia? Tranquilo? Vitão, galera, tranquilo, né? Hoje, como eu disse, né, vamos ficar mais tranquilos, tá? Amanhã tem provinha. Mas segunda-feira a gente já volta com o chicote estralando, hein? Quero ver todo mundo ir de volta na segunda. E vamos lá, porque o NIV já está chegando, o NIV, o último vestibular já, né? O gráfico apresenta a taxa de anticorpos em uma pessoa saudável, após a aplicação de 2 doses do mesmo antígeno. Olha que legal. Sendo que as curvas X, Y, Z indicam supostas respostas imunológicas após a segunda dose. Galera, é legal que esse tema está até em alta,
né? É interessante a gente comentar porque vai ficar na prova, né? Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. E vamos nessa. Ó, aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês como é que acontece todo o processo, claro, né? Mas olha só, quando você é vacinado, né? Lembra que, por exemplo, agora a gente vê essa questão do Covid, né? São 2 doses. Então, após você entrar em contato com a primeira dose, o que vai acontecer? O seu sistema linfocitário, deixa eu abrir aqui vocês verem. Aqui, ó. Dentro do seu sistema imune, né, pessoal, a gente vai ter tanto as células mieloides quanto as células linfóides, tá? As células que são linfóides, elas produzem linfócitos. As células que são mieloides, elas vão produzir monócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Já a gente fala sobre eles, tá? Então vamos focar aqui, ó. Uma célula pluripotente, né, uma célula tronco, ela pode formar célula mieloide ou ela pode formar célula linfóide. Dentro dessas células linfóides, tá? A gente pode formar linfócito T, linfócito B e células natural killer, que é a célula NK, tá? Então, NK, linfócito T, linfócito B, tá? Professor, o que cada um faz? Vamos lá. O linfócito T, ele tem 2 tipos. Existe o linfócito T CD4 e o linfócito T CD8. O linfócito T CD4, pessoal, ele é chamado de linfócito T auxiliar, tá? Por que ele é o auxiliar? Porque ele vai fazer com que aumente a expressão aqui de linfócitos B, justamente porque esses linfócitos B formam células grandes, gigantes, né? Células plasmáticas, que vão acabar liberando anticorpos, tá? Então, assim, lembrar que esse sistema linfocitário ele vai ser ativo quando se requer uma necessidade de uma resposta específica. Tão específica a ponto de que as células da mieloide, que a gente chama de leucócitos, eles não conseguem garantir a nossa proteção. Então, olha só, o linfócito T ele é auxiliar, então ele vai chamar o B para poder produzir anticorpo. Já o TCD8, ele é chamado de citotóxico, tá? Então, ele vai acabar indo diretamente matar as células. Então, o linfócito TCD8 ele vai diretamente matar as células por meio de receptores, tá? De localização. O linfócito TCD4 ele vai estimular a produção de anticorpos, então ele é mais indireto, tá? E aí, voltando, tá? Lembrem que esse sistema ele vai ser ativo quando o sistema da mieloide não consegue resolver, que são os leucócitos, tá? E olha só, dentro deles, né, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, deixa eu colocar para vocês aqui. Ó, para vocês entenderem melhor aqui. Ó. Isso aqui é a melhor imagem que tem. Então, assim, ó, esse borrão aqui, ver se carrega a imagem. Pronto. Então, aqui, ó, essa é uma célula pluripotente. Como eu falei para vocês, ela pode formar uma célula mieloide ou uma linfóide. Essa linfóide, ó, ela vai poder formar linfócito T e linfócito B, tá? O linfócito B, como eu falei para vocês, ela forma uma célula plasmática, né, que é o plasmócito, tá? E ele vai acabar liberando vários anticorpos. Anticorpos, pessoal, são proteínas, né? E aí, no caso, esses anticorpos, eles têm nome, né? Eles são imunoglobulinas, tá? Que a gente apelida elas carinhosamente de Igs, né? Então, IgG, IgA são imunoglobulinas, que são anticorpos, tá? E eles vão ser ativos quando o nosso sistema de defesa aqui da mieloide, ele falha. O sistema de defesa da mieloide, pessoal, ele serve para, por exemplo, existe o megacariócito, tá? Que do megacariócito ele vai se transformar em pequenos fragmentos que a gente chama de plaquetas. E as plaquetas têm uma função de coagulação. Outras células da mieloide que a gente tem são os eritrócitos. Os eritrócitos são responsáveis por carregar oxigênio e gás carbônico, ou seja, trocas gasosas no nosso corpo, tá? Já o mastócito,
tá? Ele é um tipo de célula fagocitária, porém, mais do que tudo, ela é uma célula sinalizadora. Então, o mastócito, lembrar que ele está relacionado com a liberação de histamina lá nos tecidos, tá? Então, por exemplo, se você tem uma injúria, né, ou seja, você cortou o dedo, quem vai identificar isso lá no tecido que você se cortou e que ele vai ter que chamar outras células, ou seja, por isso que ele vai sinalizar, ele vai liberar estaminas. E lembrar que estaminas, pessoal, são como se fossem sinalizadores de células de defesa. Então, o mastócito está no tecido, se você se corta, o mastócito ele vai ativar, ele vai gritar assim, chamar alguém. No caso, alguém são essas células, né? E aí, quem são essas células, né? Vamos logo falar delas. A gente vai ter aqui os monócitos, por exemplo, que eles vão ser chamados lá, só que o monócito ele anda no sangue. E esse monócito ele vai se transformar em macrófago no tecido. Então, por exemplo, o mastócito ele vai avisar que você cortou o dedo. E aí ele vai chamar os monócitos lá que eles vêm pelo sangue, e quando chega ali perto do vaso, ele vai atravessar o vaso e se chama macrófago lá. A diferença é essa, tá? Outras células também que são relacionadas à sinalização são os basófilos, tá? E o basófilo está relacionado à alergia, né? Então, lembrar que a alergia é uma hiperativação do sistema imune. Os neutrófilos, aí sim, eles são células também fagocitárias de defesa, tá? O eosinófilo, ele é mais específico, ele está relacionado a eumintos, tá? Ou seja, ele também tem essa liberação ele tem essa relação com a alergia, mas ele vai estar aumentado quando a gente tem uma presença de vermes, por exemplo, dentro do nosso organismo, tá? Então, a eosinofilia está relacionada a vermes. E aí, o que acontece, ó? Esses anticorpos, eles vão sofrendo várias produções. Então, existem vários picos de produção. E aí, o primeiro pico, ele é um pouco mais brusco. E aí, o segundo pico, ele já é mais bem detalhado. É como se fosse assim, ó. O primeiro pico de imunização, a gente faz nosso rascunho da redação. E o segundo pico de reação, a gente está fazendo o quê? A versão definitiva. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Então, lembra que dentro da imunização, tá? Quando a gente toma aqui, ó, tem tanto o primeiro contato com o vírus ou quando se toma vacina, você está fazendo uma imunização que é o quê? Ativa, tá? Então lembrar que vacina e pegar a doença, a gente chama de imunização ativa, tá? Sendo que uma é natural e outra é artificial, tá? Obviamente a natural é pegar a doença e a artificial é você tomar vacina, tá? Que é melhor, é o mais recomendado, certo? Então dentro dessa imunização ativa, o que vai acontecer? Estimula-se a produção de imunoglobulinas, tá? Aqui o que vai acontecer? Ó, entrou em contato com o vírus, seja pela vacina, seja pela contaminação, você vai ter um pico do vírus, e esse pico ele vai ter um primeiro abaixar, ele vai primeiro abaixar, porque os macrófagos vão vir em cima aqui e vão tentar eliminar esse vírus, tá? E aí, ao mesmo tempo que esses macrófagos eles fagocitam esses fragmentos do vírus, esses macrófagos eles vão apresentar esse vírus lá para os anticorpos, que são os linfócitos, para a produção de imunoglobulinas. Então, o macrófago ele pega essa informação que chegou e leva para o linfócito resolver, caso ele não consiga resolver sozinho. E aí o que acontece aqui, ó. Por isso que a gente vai ter um primeiro pico aqui, ó, de imunidade, e aí vale lembrar que o primeiro pico a gente chama de IgM, tá? E geralmente o primeiro pico é IgM. IgM, pessoal, é uma imunoglobulina M, é só isso. E IgA, professor, imunoglobulina A, tá? E olha que interessante. O IgM, ele aparece e desaparece bem rápido no início, tá? Já o IgA, ele aparece um pouquinho depois, mas ele também é bem no início. Agora o IgG, ele fica mais pro final, entendeu? Então, por exemplo, quando você tem um IgG já positivo, quer dizer que você já pegou a doença já tem muito tempo. Agora, se você está com o IgG negativo e o IgM ou o IgA positivo, é porque você ainda está no início da doença, como se fosse nas primeiras ondas, entendeu? Então, assim, ó, primeiro pico de hemoglobina, tá? Ele vai dar uma imunização meio que rascunho de redação. Depois verifiquem que o segundo pico ele é maior. Por quê? A gente vai produzir mais anticorpos e anticorpos mais bem específicos, tá? Porque lembra que para a gente conseguir eliminar uma doença específica, a gente precisa de características específicas. Por isso, ó, vou dar um exemplo para vocês. Dengue, tem como a gente pegar dengue 4 vezes. Por que tem como pegar dengue 4 vezes? Porque dengue é uma doença viral. E aí, essa doença ela vai ser traduzida por meio de 4 genes.
Então, existe o gene da dengue 1, genes da dengue 2, genes da dengue 3 e genes da dengue 4, sendo que 2 desses são hemorrágicos, né? Então, assim, ó, se você pegar a dengue uma vez, você ainda pode pegar mais 3 vezes, entendeu? Então, para você ficar totalmente imune de dengue, você tem que pegar 4 vezes. As 4 tipos diferentes, né? Óbvio, né? E aí, no caso, por exemplo, da catapora, a gente só existe um vírus que codifica a varicela, né? Então, dessa forma, se você pega a catapora uma vez, ou se você tomar vacina uma vez, já está imunizado, entendeu? Agora, por exemplo, o vírus da gripe já não é assim, porque o vírus da gripe ele muta todo ano, né? Então, se ele vai mutar todo ano a gente tem que tomar. Vocês entendem? Então, ele é específico. E aí, para gerar essa resposta específica, ele precisa de 2 produções, tá? Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, dentro da questão, olha só. Teve a primeira dose, teve a segunda, e aí teve esses gráficos aqui, meio doidos aqui e tal. E aí, olha só. Qual curva XYZ corresponde à resposta imunológica esperada nessa pessoa após a segunda dose? Galera, baseado no que eu falei para vocês, quer ver que vocês vão me responder bem fácil, ó. Só um desses pode ser. Por quê? Porque a segundo pico tem que ser maior. Qual que é a letra que corresponde, pessoal? Z, Y ou X? Responde aí no chat alguém. Isso, Z. Deixa eu ver aqui o chat. Mieloide é o que a gente chama de primário. Exatamente. A mieloide é a primária, são as células da mieloide, e a secundária, né, seria os linfóides, tá? Dentro disso ainda, tá? Bom que você perguntou essa questão de primária e secundária. Vou te mostrar aqui outra coisa. Ó. Lembra que eu falei para vocês, né? Existe a imunidade ativa, no qual ela pode ser natural ou artificial, e existe a imunidade passiva, né? A imunidade passiva, ela também pode ser artificial ou natural. Deixa eu mostrar para vocês, ó. A passiva é quando você já recebe pronto. Então, por exemplo, um soro. O soro, né, como você, sei lá, toma uma picada de cobra. Você tem que receber um soro ali na hora. Não dá tempo de você começar a produzir anticorpo, então não vai ser ativo, vai ser passivo, você vai receber já pronto. O mesmo acontece com o nenenzinho, quando ele está recém-nascido, ele não tem anticorpo, nem um pouco de anticorpo, então ele vai pegar e ter que ter da mãe pronto. Por isso que ele tem que se amamentar exclusivamente nos primeiros 6 meses e até 2 anos de idade, né, de 6 meses até 2 anos de idade, ele vai fazendo isso ali, certo? Então, assim, imunidade no caso da amamentação é uma imunidade passiva natural. Já a imunidade do soro é uma imunidade passiva artificial, tá? Agora, quando a gente pensa em barreiras primárias e secundárias, tá? Vale lembrar que a gente tem também nossa pele. Então, olha só. E nossa pele, além de ter uma proteção, uma espécie de capa, né? Essa pele, ela também tem um pH ideal, tem uma microbiota ideal para conseguir combater tudo isso. Então, olha só. Criei uma imagem aqui, né? Tá bom. Então, aqui, ó. Pensando em algumas naturais e algumas adquiridas, né? Obviamente, as adquiridas vão ser a partir dos linfócitos. Já a imunidade natural, né? São o quê? As células da mieloide, justo, né? Que são essas células que a gente fala que são as células fagocitárias, tá? Aqui no desenho, ó, dá para ver que isso aqui é um neutrófilo, ó, porque ele é trinucleado, ó, né? E aqui é um monócito ou macrófago, tá? Então, neutrófilo, monócito, macrófago são chamados também de imunidades naturais, tá? E elas acontecem ali no primeiro momento. Assim como a pele, né? Por isso que é primário, né? Olha aqui, ó, nas primeiras horas. Então, célula natural killer, células fagocitárias, tá? E aí, no caso, ó, vamos abrir um parênteses, beleza? Natural killer, ela é uma célula que é linfocitária, porém, ela age como natural. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Linfócito B e T só produz anticorpo quando a gente tem uma invasão, alguma coisa assim do tipo. Natural killer, ela sempre está lá. Ela é como se fosse um carcereiro, tá? Então imagine uma prisão. Não fica o carcereiro passando de jaula em jaula para ver se nenhum preso fugiu, se está tudo bem. A natural killer, ela passa de célula em célula, em todo momento. Nesse momento agora tem várias naturais killers no corpo de vocês andando por aí.
vendo se a célula está tudo ok. Se não tiver nada ok na célula, tipo assim, a célula está velha, a célula está infectada, a natural killer vai lá e mata. Olha que interessante. Então ele sempre faz isso, ele está constantemente fazendo esse trabalho. O sistema complemento, ele vai auxiliar aqui as células fagocitárias para conseguir propor uma espécie também de proteção. Então ele vai conseguir quebrar algumas proteínas com o sistema complemento, conseguir ajudar a apresentar também essas proteínas para os linfócitos depois. Então, o sistema complemento, célula fagocitária, que são todas aquelas da mieloide lá, mais uma linfocitária, que é a NK, que é a natural killer, e a pele, que é uma barreira natural, além da pele ser uma barreira epitelial, ela também é uma barreira de pH, ela tem uma microbiota também que favorece a proteção. Já a imunidade adquirida ou imunidade secundária, tá? Ela vai ter ali a produção de anticorpos devido à ação dos linfócitos. Certo? Deu para entender? Josi, tranquilo, né? Vitor, Matheus. Respondeu? Show, beleza. Vamos lá. Continuando. Fica até fácil responder, né, galera? Aqui é Z mesmo, tá? Então, curva Z. Ok? E aí ele fala para justificar. A justificativa é, como a segunda onda ela é mais elaborada, ou mais específica, tá? Ela vai ter que ser produzida em maior escala, porque já é mais certeza que vai conseguir agir, tá? E isso é fisiológico, pessoal, tá? A resposta mais específica, ela vai vir logo após a segunda onda, porque esse aqui é um pico de IgG, tá? Na B, ele fala o seguinte, ó. Doses progressivas e periódicas de peçonha de serpentes, olha só, agora já é diferente, né? Imunidade adquirida, né? Passiva, ó. Peçonhas serpentes injetadas em cavalos desencadeiam uma resposta imune. Essa resposta consiste em imunidade ativa ou passiva? Ah, tá, que é diferente. Aqui é a produção do soro, né? Então, se você pega uma cobra e ela morde o cavalo, né? E aí desencadeia uma resposta imune nesse cavalo, aqui ele tentou confundir vocês, mas é o seguinte, se vai desencadear uma resposta imune nesse cavalo, tá? Ela vai ser imunidade ativa ou passiva? Pô, a cobra é uma coisa bem natural, né? Então, vai ser uma unidade natural, porém ela vai ser o que? Ativa, porque ela vai desencadear uma resposta imune. Tá? Com essa resposta imune pronta, se eu retirar os anticorpos desse cavalo e injetar numa pessoa que teve uma picada de cobra, aí eu fiz um soro. Mas nesse caso aqui, como a gente está falando do cavalo, tá? É uma resposta imune que é o quê? Ativa. Tá? Por que ela é ativa? Porque ela vai desencadear uma resposta imune. Tá? Ela leva a produção de anticorpos, tá? Show? Vamos ver aqui a questãozinha de baixo. Em 1881, Darwin e seu filho Francis verificam que coleóptilos, né, de alpiste, quando iluminados unilateralmente, se encurtavam-se em direção da luz. Essa aqui é bem legal. A figura ilustra o momento da curva destes coleóptilos. Então, olha só, pessoal, não sei se vocês têm aí perto de vocês uma folha, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Pegue uma folha que vocês nunca mais vão esquecer disso, tá? Se você pega uma folha de papel, você consegue ver como é que a ação da ocitocina acontece, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Ó. Então, imagina o seguinte, tá aqui a folha de papel. Você vai pegar aqui, ó, e vai imaginar que existe um solzinho. Deixa eu ligar o sol aqui. Pronto, meu sol azul aqui. Então tá aqui meu sol azul, ele vai estar sendo incidido aqui pela folha, tá? Aonde bate na folha o sol, pessoal, a ocitocina vai se esconder do outro lado. Então imagina, se o raio de luz bate deste lado, a ocitocina vai para o outro lado, tá? E aí vocês vão entender o seguinte, a ocitocina é um hormônio de crescimento. E aí, se o sol bate deste lado,
e a ocitocina vai para o outro, então o hormônio de crescimento ele vai começar a aumentar só de um lado. E aí faz com que essa folha, ó, ela se encurve, tá vendo? Porque cresce de um lado e do outro vai entortando. Por isso que ela vai entortar a direção da luz. Na verdade, é a fuga da ocitocina, tá? Perante a ação do Sol, tá? Isso a gente chama de fototropismo. O girassol, por exemplo, ele tem um sistema bem sensível, né, a essa resposta, tá? É um exemplo bem comum, o girassol. Porém, as plantas, de forma geral, como o Sol ele tem um movimento translacional, né, acaba que a planta ela recebe esse Sol de forma 360, então ela vai crescendo para cima, tá? Mas se você pegar e isolar essa luz para a planta, ela acaba apenas tendo essa resposta no lateral. Então, olha só, já meio que deu spoiler, tá? Obviamente a gente vai também falar um pouquinho dos outros hormônios, mas olha só, como é denunciado o crescimento da curvatura realizado pelos condrócitos? Justamente, a gente vai ter um hormônio que a gente chama de ocitocina, auxina, perdão, ocitocina, ó. Ocitocina, pessoal, é o hormônio do amor, do prazer, né? Então, quando as mamães aí, quando elas vão amamentar, por exemplo, ou até no momento do parto, para a gente conseguir ter um aumento, uma dilatação do útero, a ocitocina vai estar presente, tá? Aqui a gente está falando da auxina, tá? A auxina é um hormônio de crescimento. E ele tem uma fobia à luz, tá? Então ele vai ter um fotofóbico. Fobia. Dessa forma, ó, o hormônio ele vai fugir do sol, vai vir para o lateral aqui, vai fazer com que a planta cresça só de um lado. Ela vai entortando, porque o outro lado não acompanha esse crescimento. Ok? Para a planta, qual a vantagem metabólica deste crescimento orientado pela luz? Vai, pessoal. Primeiramente, né, as plantas elas precisam do sol para fazer uma reaçãozinha básica, né, que é a fotossíntese, né? Segundo ponto é o seguinte, tá? Com a fotossíntese, você consegue obter vários nutrientes e ATP, justamente para conseguir manter o seu próprio metabolismo, né? Por isso que eles são classificados como autotróficos, tá? E aí, no caso, esse hormônio, tá? Ele vai estar presente na planta porque essa planta ela tem que se desenvolver, ela tem que crescer. E quanto mais ela cresce, mais ela consegue consumir, trabalhar e metabolizar. Então, é o normal dos seres vivos. Eles tentam crescer, se desenvolver e se proliferar, tá? A razão da vida, pessoal, é se proliferar, tá? Se algum dia alguém perguntar isso para vocês, os seres vivos eles servem para isso. Beleza? Então, ok. Na B, explique como a incidência da luz unilateral promove um crescimento em curvatura pelo colapso. É o que eu falei para vocês. Se você tem um crescimento ali unilateral, a planta vai crescer torta porque a auxina vai se concentrar demais de um lado e vai provocar esse crescimento anômalo, tá? Agora, se o sol for girar ali direitinho em volta da planta, a planta vai ter um crescimento normal, tá? A gente chama isso de fototropismo. Daí, só para vocês não se esquecerem, tá? Qual é a função dos hormônios das plantas? Vamos revisar aqui rapidinho. Então, primeiro já falei, né, pessoal? A gente tem a auxina, né? Eita! Perdão. Então, olha só, pessoal. O primeiro hormônio vegetal aqui é a auxina, tá? Essa auxina, pessoal, ela tem uma função, como eu falei para vocês, de crescimento. Tanto do caule quanto da raiz. Então, é um crescimento mais vertical, certo? Já, esse aqui também é bem famoso, o gás etileno, que é um hormônio gasoso, ou vocês podem chamar ele de etina, tá? Esse gás etileno, ele é o gás do amadurecimento. Então, por exemplo, quem nunca viu uma mamão ou uma banana, né? Começar a ficar madura assim, a do lado começar a ficar madura também. Isso acontece devido a um hormônio gasoso que é o etileno, tá? Temos também as giberelinas, pessoal. Lembrar de giberelinas, lembrar que ela tem uma associação com a germinação. Germinação, giberelinas, tá? Então, elas vão fazer com que a semente ela consiga germinar, né? E gerar aquele primeiro filetinho, já viram? Semente nascendo assim? Tem
Lá no fundamental, na tia teteia, né? Quando a gente faz o feijãozinho dentro do algodão, é isso. Então, colocou o feijãozinho no algodão, libera aquele rabinho ali, quem está fazendo aquela produção ali daquela primeira raiz são as giberelinas, tá? Citocinas, pessoal, tá? E aí não confundir citocinas com citocinas, tá? Elas vão fazer a divisão, ela vai estimular a raiz, né? Que primeiro vem um filamentinho só, vai fazer com que essa raiz comece a se dividir, tá? Então, giberelina germina, citocina faz com que as raízes vão aumentando assim. Então, daquele filetinho vai se espalhar várias, tá? A auxina, crescimento, etileno, amadurecimento, tá? E o ácido abscísico, pessoal, né? Como todos aqui são meio que hormônios que estimulam, tem que ter um outro hormônio que faz um feedback negativo, né? Todo o sistema endócrino funciona assim. Vocês entendem isso, né? Por exemplo, a gente tem ali o FSH e o LH, e em contrapartida tem os gonadotróficos, né? Por exemplo, o estrógeno e a progesterona. Então, estrógeno e progesterona alto lá no sistema feminino, né? No ciclo menstrual. Quando o estrógeno e progesterona está alto, FSH e LH tem que estar baixo. Da mesma forma que quando a gente tem o pico menstrual, né? O FSH e o LH tem um pico, o estrógeno e progesterona está baixo, tá? Então, assim, é assim que funciona. Então, tem que ter sempre feedback negativo. No caso aqui, tem vários de crescimento. A gente tem aqui agora mais um que vai inibir esse crescimento, tá? E no caso, esse é o ácido abscísico, beleza? Principalmente crescimento de caule e folha, tá? Então, faz folha cair esse ácido, né? Inclusive, né, era utilizado muito esse hormônio vegetal na guerra do Vietnã para fazer com que a vegetação, dentro das florestas ali, faça com que as folhas caiam e o governo americano consiga se ver ali de cima quem estava na floresta escondendo, né? Então, olha só. Tranquilo, pessoal? Deu para revisar os hormônios tranquilinho? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos lá. Na 8. O protozoário Plasmodium falciparum, né, secreta polipeptídeos que aderem à superfície de glóbulos vermelhos, né, por ele parasitados. Uma pesquisa recente constatou que estes compostos permanecem aderidos de forma firme e estável à membrana de glóbulos vermelhos do tipo A, bloqueando o fluxo sanguíneo e a oxidação dos tecidos humanos. Nos glóbulos vermelhos do tipo O, tal adesão é fraca, tornando os portadores desse tipo sanguíneo resistentes à doença provocada pelo P. falciparum, né, que é o plasmódio. Tá? Inclusive, pessoal, esses provinhas da Vunesp adoram cobrar esses protozoários, né? E AIDS também gosta, as evangélicas gostam. Os autores sugerem que esses compostos podem contribuir para a variação da distribuição global dos grupos sanguíneos A, B, O, né, da população humana. Que doença o Plasmodium falciparum, tá, causa nos seres humanos? Cite uma forma de transmissão dessa doença. Então, pessoal, vamos lembrar um pouquinho sobre isso, tá? Lembrar que esse Plasmodium falciparum, né, ele é um protozoário. Então, vamos primeiramente entender quem são os plasmódiums, tá? Então, vamos lá. Isso de forma geral, tá, pessoal? Lembrar que tem um Plasmodium vivax, o falciparum, tem vários. Não sei se eu vou achar aqui um fotinho aqui. Então, pessoal, olha só. Lembrar que Plasmodium é um tipo de protozoário, tá? E aí, por exemplo, ele vai ter sempre uma forma que é menos infectante e uma forma infectante. Beleza? Não se esqueçam disso, isso é característico desses animais, tá? E quando a gente fala, pessoal, obviamente, né, de Plasmodium falciparum, tá? A gente está falando de uma doença que é transmitida por um mosquito, chamado o quê? Malária, tá? E aí, olha só como é que ele vai atuar. Então, lembrem sempre, esses plasmódios, eles caracteristicamente, eles têm uma fase que é intracelular, ela é infectante, fica fixa ali, né? E tem uma outra infectante, que é o quê? Que ela vai conseguir circular e se proliferando. Vou dar outro exemplo. Doença de Chagas. Doença de Chagas é causada também por um protozoário. Ele vai ter uma forma que é fixa, que a gente chama de amastigota, e uma forma infectante, que é o trofozoíta, né? Aqui no caso, por exemplo, da malária, tá? Vou colocar logo aqui.
tá? Como o próprio texto já até falou, ela está relacionada com a infecção intracelular da hemácia, e a sua forma infectante, obviamente, ela deve estar circulando normalmente dentro. Então, olha só. Vem o mosquito, tá? Já já a gente fala melhor sobre esse artrópode, mas é uma homenagem ao nosso querido e bom e velho pai da biologia, Darwin, tá? Inclusive, o nome do mosquito é Anopheles darwin, cruelmente batizado após Darwin vir ao Brasil e morrer de malária, né? Mas, enfim, Anopheles darwin, né? Ou mosquito anofilino, tem prova que cobra assim, tá? Ele vai estar aqui cheio de ocistos, tá? Então, lembrar, o ocisto vai estar dentro ali, nosso querido bom e velho mosquitinho anofilino. Esse anofilino vai fazer aqui seu hábito de hemofagia, tá? Ou seja, ele vai consumir nosso sangue e vai vazar. Uma dessas, ele acaba, tá, infectando nossas células com esse oocistos, tá? Que dentro da célula humana, eles vão acabar infectando e formando ali, por exemplo, uma infecção hepática, né? A gente vai ter ali a invasão desses oocistos nos hepatócitos. Dentro do hepatócito, eles acabam adquirindo a sua forma infectante, formando uma espécie de esquizonte. Esse esquizonte, pessoal, lembrar que ele vai ter uma liberação ali após sua ruptura, liberando vários esporozoítos, né? Ou a gente pode chamar de merozoítos aí, né? Então, esses merozoítos, lembrar que o merozoíto, pessoal, ele é uma forma intermediária do protozoário, tá? Ele evolui de oocisto para mero, ou meso, e depois ele forma a forma infectante todo final, que vocês vão perceber aqui, ó. Inclusive, a gente chama de trofozoíto também, tá? Então, lembrar que trofozoíto é forma infectante, tá? Aqui, no caso, a esquizonte é uma forma mais intracelular, tá? Então, ele vai liberar aqui os merozoítos, de merozoíto vai para o trofozoíto. Tá? Trofozoíto ele vai infectar outras células, inclusive ele também vai acabar infectando outros mosquitos também, e esse ciclo ele vai acabar se reiniciando. Tá? Então entenda isso, forma fixa, forma contaminante. Tudo protozoário faz isso. Nesse protozoário, nesse Chagas é assim também. Tá? Então respondendo aqui, ó, a doença, o plasmódio falciparum causa nos seres humanos é o quê? Malária, né? Cite uma forma de transmissão dessa doença. Uai, por meio da picada do mosquito anofilino, tá? Que contém os cistos. B. Em alguns países, a maior frequência de indivíduos do tipo sanguíneo O em relação a outros tipos sanguíneos. Explique por meio dos genótipos que determinam os tipos sanguíneos como o parasita citado pode ser atribuído para a maior frequência de pessoas do tipo O na população desses países. Essa aqui é interessante, tá? E aí, vamos lá. Aqui, pessoal, qual que é a relação, ó? Em alguns países, a maior frequência de indivíduos do sangue tipo O, em relação a outros tipos sanguíneos. Explica por meio dos genótipos determinantes dos tipos sanguíneos para o parasita citado pode ter contribuído para a maior frequência com pessoas tipo O na população desse país. Então, pessoal, primeiramente, vamos revisar um pouquinho sobre o sistema ABO em si, tá? Então, como vocês viram ali, né, como vocês também sabem, existe sangue tipo A, tipo B, tipo C e, obviamente, também o O, além do AB, né? Então, vamos botar aqui, ó, só para vocês lembrarem, tá? E aí, pessoal, o que determina isso? Isso vai ser determinado por meio de proteínas, tá? De membrana, beleza? Além disso, fatores também, que são fatores de membrana positivo e negativo. Olha só, sistema ABO. Olha só. O que vai determinar o tipo sanguíneo, pessoal, é a proteína de membrana aqui,
que a gente chama isso aqui de antígeno, tá? Ou aglutinogênio, beleza? Então, esse antígeno aglutinogênio, ele é uma proteína de membrana que vai estar aqui justamente para o seu corpo reconhecer que aquilo é seu, tá? Então, pessoas com sangue tipo A têm a proteína de membrana, ou antígeno, ou aglutinogênio A. A pessoa que tem o sangue tipo B, ela vai ter o antígeno B. A pessoa que tem o sistema AB, né, o sangue AB, ela vai ter sangue A e B justamente porque ela tem o antígeno A e o antígeno B, tá? E olha que interessante. O O, ele não vai ter nenhum antígeno. E aí, pensando em resposta, por exemplo, se você é sangue tipo A e ganha um sangue tipo B, o que pode acontecer? Tá? Você acaba fazendo produção anti-B porque você não reconhece aquela proteína. Agora, se você recebeu A, você vai reconhecer a proteína como sendo sua. Tá? Agora, por exemplo, o sangue tipo B, ele vai fazer uma resposta imune anti-A. Já o AB, ele não tem nenhuma resposta imune. Dessa forma, a pessoa que é sangue AB, ela pode receber todos os tipos de sangue, incluindo o sangue também tipo O, porque o sangue O não tem nem proteína, tá? Já a pessoa que ela é O, ela não vai ter nenhum antígeno, porém, ela produz anticorpo tanto para o A quanto para o B. Ou seja, a pessoa que é sangue tipo O, ela é ruim de receber transplante, tá? E aí, o que a gente consegue ver aqui, pessoal, em relação ao tipo de sanguíneo, né? Ele pergunta o que mesmo pra gente? A relação, né? Em alguns países, a maior frequência de indivíduos do tipo sangue O em relação aos outros tipos sanguíneos explica por meio de genótipos, ótimo. E aí, pessoal, lembrar que o sangue é tudo uma questão genética, né? Então, por exemplo, para uma pessoa ser sangue tipo A, ela tem que ser isão A, isinho, ou ela pode ser isão A, isão A, certo? Agora, por exemplo, quando você pega ali um sangue tipo B, né? Você vai responder uma resposta anti-A. Então, vocês têm que ter esse raciocínio, beleza? E aí, aqui ele pergunta qual é a relação do O. O O, apesar dele ser ruim para transplante, tá? O sangue tipo O, ele vai ter um fator proteção contra a malária, tá? Então, por exemplo, lembrar que quando a gente tem alguns casos até de anemia, né? E aí lembrar que é uma anemia, né? Você pode ter uma anemia ali relacionada à falta de transporte desse gás, alguma falta de eritrócitos, tá? Você pode ter uma anemia de vários tipos, porque tem a megaloblástica, microblástica, enfim. Tem a anemia falciforme. E aí também lembrar que a malária é um dos principais problemas ali. Se ataca em massa, né, pessoal, causa anemias, ok? Então, ataque em massa, obviamente, a malária ela vai acabar diminuindo. E qual é a função da hemácia? A gente até falou hoje. Ela não vai transportar gases? Então, até alguns sintomas da malária é a falta de ar, pessoal, porque se infecta as hemácias, a pessoa vai ter um déficit de transporte de oxigênio, tá? E aí, no caso, pensando no sistema BO, se vocês não vão esquecer, tá? O sangue tipo A ele tem um fator protetivo contra a malária. Por quê? O protozoário ele infecta a célula, tá? Se ligando às proteínas de membrana para conseguir entrar. Como o O ele não tem nenhuma proteína de membrana, ele meio que dificulta a entrada e a infecção desses protozoários. Tá? Então, a estrutura molecular do sangue tipo O, ela tem uma função protetiva contra a infecção de malária. Interessante, né? Isso é massa. Tá? E aí, só para revisar também um pouquinho sobre os fatores, né, RH, né? Lembrar também que a gente tem o positivo e o negativo, tá? Deixa eu botar aqui, ó. E aí, no caso, se for positivo, eu vou ter essa proteína de membrana positiva. Tá? Se for negativo, eu simplesmente não vou ter a proteína de membrana. E é isso. Ok? Então, lembrar, RH positivo tem mais uma proteína de membrana. Então, além de ter a A, o AB, o AB, enfim, vai ter esse RH. E outro ponto também que é importante vocês lembrarem, tá? É eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal acontece justamente por essas respostas imunes que acontecem mediante a exposição ali desses antígenos no nosso organismo, que a gente não reconhece, né? Olha só. Dentro da eritroblastose fetal, né?
a gente vai ter um quadro ali no qual o nenenzinho, quando ele vai lembrar que até doenças, pessoal, não tem contato, não existe contato do sangue da mãe com o bebê durante toda a gestação. Agora, quando a gente tem o parto acontecendo, vai ter esse contato do sangue, é onde acontecem as contaminações, tá? E aí, se o neném ele é RH positivo e a mãe é negativo, se a mãe é negativa, ela não tem as proteínas de membrana do positivo. Então, quando acontece o parto, a mãe ela vai produzir anticorpos anti-RH, tá? Que, por sua vez, quando ela for ter um segundo parto de um segundo filho, que também seria RH positivo, ela vai produzir resposta imune contra ele e vai acabar podendo causar um aborto. Tá? Por isso que é muito importante fazer esse exame de pré-natal, né, justamente para identificar esse tipo de coisa. Tá bom? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Okay. Neste caso, o ser humano é o hospedeiro intermediário. Não, aqui no caso, o ser humano ele é o hospedeiro definitivo, tá? E o hospedeiro intermediário, no caso, seria o anofilino, tá? Por que isso? Você vê que a forma no qual ele chega à forma adulta, infectante, é no ser humano. Quando ele está dentro do mosquito, da anofilina, ele permanece em forma de oocistos, tá? Deixa eu até voltar para você ver. Ciclo malária. Ó. Dentro do anofilino, acontece meio que os gametócitos masculino e feminino, eles vão fecundar e formar o zigoto, que forma o oocisto. Então, é meio que acontece a reprodução lá dentro. E aí, o indivíduo adulto ele vai conseguir alcançar essa fase da vida adulta dele no ser humano, que seria meio que o objetivo final disso tudo. Tá? E ele vai tanto ter o ciclo dele de merozoítos, causado pelos esquizones, né, que é a forma que vai causar a evolução dos trofozoítos, que são a forma infectante. Então, é sempre isso. Ó. Ele tem um que fica dentro da célula, que é esquizonte, e o que fica passando de célula em célula, que são os trofozoítos. E no caso aqui, o mosquito ele vai fazer um intermediário, porque é onde vai acontecer a fecundação. Tá? Vou fazer um segundo exemplo aqui para você ver, que é bem parecido, que seria o ciclo, por exemplo, do esquistossoma. Tá? A esquistossomose é intermediada, por exemplo, pelo Bionfalaria. Né? Então, vou botar aqui, por exemplo. Então, olha só, dentro do ciclo da esquistossomose, ó, a gente tem aqui o Bionfalaria, que também vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Ó. O miracídio ele vai acabar infectando o Bionfalaria e vai conseguir se desenvolver a cercária, e essa cercária vai infectar o ser humano, chegando à forma adulta que a gente chama de esquistossoma. Tá? Aí esse esquistossoma ele vai acabar liberando os seus ovos ali e vai renovar o ciclo. Tá bom? Show de bola, galerinha? Tranquilo, né? Também já respondeu. Então, como eu falei para vocês, tá? A ideia da aula de hoje era para ser mais tranquila mesmo, até porque amanhã tem veste, tá?